Só Jesus. Nós estamos falando de ser próspero em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de ajuda. E agora o que me chama a atenção é que ela estava vivendo dias difíceis naquela terra. Dias de amargura naquela terra, como a pastora falou sobre Ana, que vivia dias de tristeza. Mas quando ela entra na porta do seu quarto e começa a clamar, Deus vai ouvir
azeite. Eu quero que você entenda que esse pouquinho de azeite é um pouquinho de fé que ela tinha, um pouquinho de fé. Por isso o tema da mensagem é a porta dos milagres. Porque se você tiver um pouquinho de fé, Deus vai te ouvir. Porque se você tiver um pouquinho de esperança, Deus vai agir. Porque se você tiver um pouquinho de paciência, Deus vai te ajudar. Porque se você tiver um pouquinho que seja de adoração, o Senhor vai te prosperar. Aleluia. Agora ela estava diante de um milagre. Porque não sei da onde, não sei como, porque eu não vi, mas a Bíblia me conta que ela começa ali a fazer aquilo que o profeta ordenou, e aquilo que era pouco agora começa a aumentar, aquilo que estava quase se acabando, o Senhor começa a aumentar. Aleluia. E eu tomo posse disso para a minha vida, porque aquilo que era pouco para mim, talvez eu entrei aqui dizendo: Deus, a minha fé é pouca, mas hoje Deus está aumentando. Quem sabe você entrou aqui dizendo: Deus, a minha paciência é pouca, o Senhor está aumentando. Deus entrou nessa história. Uma mulher que estava passando dias aflitos naquela terra, uma mulher sozinha, uma mulher que perdeu o seu esposo e agora iria perder os teus filhos. Quem é mãe sabe, todo pai sabe que o bem mais precioso é os filhos, e ela vai ficar desesperada. Quem não ficaria? Mas o que me chama a minha atenção é que essa história vai falar de uma mulher que usou a fé que estava se acabando. Já não tinha mais esperança. Para ela já não tinha mais jeito. Quem sabe as pessoas olhavam e falavam: ela vai perder os filhos também. Já perdeu o esposo, quem sabe estão olhando para vocês, estão dizendo: vai perder isso também. Já perdeu aquilo, vai perder isso também. Mas você não vai perder. Porque o meu Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele entra nessa história para que Satanás venha a ser envergonhado, e aquilo que havia se perdido, o meu Deus restaura na sua vida. Aleluia. Talvez você perdeu os sonhos. Essa mulher tinha perdido os sonhos. Que sonhos ela poderia ter se estava viúva e prestes a perder os filhos? Talvez o sonho dela de ver eles casar, crescer, e ela tinha perdido sonhos. Talvez você perdeu os sonhos também, mas o Senhor está dizendo: não perca a fé, porque se você tiver fé, eu vou agir. O Senhor está dizendo assim, que ainda que a tua situação esteja difícil, esteja feia, Ele tem olhos e vê, Ele tem mão, e a mão dele está estendida para a tua vida. A Bíblia vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão agravados, não estão fechados, e isso me faz entender. É que se eu falar: Deus, olha para mim, Ele vai olhar, Ele vai ouvir. A Bíblia me faz entender que se eu disser: Deus, me socorre, Ele vai me socorrer, porque Ele vai me ouvir. Aleluia. Aquela mulher falou com Deus, e o milagre aconteceu dentro daquele quarto. Isso me faz entender que quando nós nos colocamos diante de Deus, crendo e falando que Ele é o dono de tudo, Ele vai descer e vai nos ajudar. Aleluia. Não importa, para mim não importa a sua situação. Não. O que me importa é que você tenha fé no Deus do impossível. Nós acreditamos na nossa salvação, nós acreditamos no nosso milagre, porque nós acreditamos que nós servimos um Deus do impossível. Aleluia. E quem nessa noite serve um Deus do impossível, dá um glória só para os
perdi a fé, eu perdi a esperança, eu perdi o que eu tinha de mais precioso que um cristão pode ter, o diálogo com Deus. Porque a Bíblia me faz entender que essa mulher falou com Deus, por isso que o milagre chegou. E eu perdi o diálogo com Deus. Terra da aflição, eu sofri, eu chorei, a marca ficou. Mas Deus veio de encontro com a minha vida, e a dor que eu havia passado, o Senhor trouxe alegria, restaurou, curou. Ele cura a tua ferida para você, viu, irmã? É você que Deus está falando. O Senhor cura essa ferida que está aberta dentro da tua alma, com palavras lançadas contra a tua vida, que olharam para você e falaram: mais uma, não vai conseguir, não, para ela não tem jeito, essa história não muda, vai ficar desse jeito mesmo. Para que vai na igreja? Para que servir esse Deus? O Senhor está dizendo: enquanto você me adora, eu entro na tua casa. Enquanto você me busca, eu seguro pela tua mão. Enquanto você me ajuda, o meu Espírito está levando a sua oração. O Senhor manda dizer para você assim: não olhe para as tribulações, não olhe para os ventos, nem para as fofocas, que são muitas. O Senhor está me dizendo: olhe para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. O Senhor está dizendo assim: eu seguro pela tua mão. Sabe a fé que você falou: Deus, eu não tenho mais? Ele está te dando aí, mulher. Sabe a esperança que você falou: Deus, acabou para mim? Ele está te dando esperança de novo, para você ganhar a presença dele. E Deus está aqui. O Senhor está aqui. Aleluia. E o Senhor está dizendo que tem vidas que estão dessa maneira, estão vendo tudo dando errado e estão perguntando: mas por que tudo isso? É como o pastor Carlos falou: você está sendo provado porque Deus confiou em você, porque sabe que você vai vencer. Você está sendo provado porque Ele está te capacitando para algo muito grande acontecer na sua vida. Aleluia. Você crê? Era pouca, o azeite era pouco, a fé era pouca, a esperança era pouca. A mulher estava aflita, angustiada, amargurada, vivendo numa terra de aflição. Mas o meu Deus olhou para a história daquela mulher, restaurou a saúde, restaurou a família, porque qual mãe que vai viver em paz vendo os seus filhos prestes a ser levados embora? Deus entrou dentro daquele quarto e mudou aquela história. Que quarto que é esse? Esse aqui é o quarto. Chama Deus para entrar nesse quarto. Eu sou o quarto, Senhor, entra aqui. Entra aqui, Senhor, e me levanta, Senhor, e me ajuda, Senhor. Terra de aflição é aquilo que nós vivemos todos os dias da nossa vida. Terra de aflição é aquilo que nós passamos todos os dias: lutas, provas, angústias. Mas em todas essas coisas Deus nos sustenta, nos levanta, nos fortalece. É assim que o Senhor tem feito contigo, não é? Quantas lutas você tem enfrentado, quantas perseguições você tem enfrentado, quantas pessoas bateram a mão no seu ombro e disseram: eu estou aqui. Mas no momento que você precisou delas, você se viu sozinho, aflito, desesperado. E quem que te socorreu? O Senhor. E o Senhor diz assim: homem, de todas essas lutas que você passou, eu sempre estive do seu lado. E teve momentos que você falou: Deus, eu não consigo mais andar. Ele te carregou nos braços dele. E o Senhor me manda te dizer com autoridade do céu nessa noite: abre as suas mãos. Eu não sei que área que você trabalha, eu não te conheço, mas o meu Deus está dizendo que conhece o seu coração. Você tira de você para abençoar quem não tem. E o Senhor está te dizendo: eu estou colocando na tua mão uma prosperidade tão grande, tão grande, que vão vir pedir emprestado e você vai doar, porque Deus tem promessa
vou te honrar sim. Muitos disseram que não, mas o Senhor está dizendo que quem escreve a história é Ele. Tome posse do seu lado. Amém? Glória a Deus. Deus está aqui? Ele está aí? Pega a mão dele então. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem as maneiras dele de nos ensinar que nós somos dependentes dele. O Senhor tem as maneiras dele de provar para nós que nós precisamos dele. E quando essa mulher ela se viu desesperada, ela foi atrás de um homem que servia a Deus. Quando ela se viu angustiada, ela foi em busca da resposta certa para a história dela. E quando nós buscamos a Deus, Ele entra curando as nossas feridas. Eu estou falando algo vivido, porque tenho vivido dias terríveis na terra, onde às vezes a gente se sente sozinho, sem ninguém. E muitas das vezes eu deixei o pastor deles perturbado com tanta mensagem: pastor, eu vou morrer, pastor, eu aguento mais. Mas o Senhor estava lá me fortalecendo. E eu glorifico a Deus pela vida do pastor deles. Não é puxa-saco, não preciso disso, eu não faço isso não. Mas eu glorifico a vida do pastor deles, porque em todos os momentos mais difíceis da minha vida estava lá o profeta. Como o profeta apareceu na história dessa mulher, o profeta estava ali do meu lado, me ajudando, me incentivando, me encorajando. Então, Deus levanta as pessoas para nos ajudar. O Senhor levantou este homem para ajudar vocês. Então, caminhe. Tudo aquilo que o Senhor direcionar, Ele vai falar para vocês, porque Ele ama vocês. Aleluia. O Senhor está me orientando a dizer isso. Eu nunca fiz isso, não. Eu acho que não, né? Eu nunca fiz isso, não, né? Para descontrair, irmão. Eu sou assim mesmo, né, amigo? Mas Deus observa a minha vida e a sua vida. Deus observa a nossa atitude no meio da prova, no meio da luta. Você acha que Deus não estava observando a vida dessa mulher, a qual o nome dela não é nem mencionado na Bíblia, simplesmente a mulher dos discípulos dos profetas? Deus estava observando a vida dela. Quando ela perde o seu esposo, Deus estava observando. Quando ela está prestes a perder os seus filhos, Deus estava observando. E quando ela vai procurar o profeta, Deus estava observando. E quando ela entra no quarto, Deus estava observando. E quando ela começa a clamar, Deus para de observar. Mas por quê? Porque agora Ele vai agir. Aleluia. O Senhor está te observando. E no momento certo Ele vai agir. Amém? Aleluia. Essas são as palavras que Deus me deu. Que o Senhor possa ter falado com você.